A testemunha é obrigada a falar? Meu nome é Rodrigo, eu sou advogado e é isso que vamos conversar no vídeo de hoje. Sejam todos bem-vindos ao Direito em 5. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos abordar um pouquinho de prática jurídica, tanto para advogados, tanto para pessoas leigas que não são da área do direito e estão nessa situação. Meu Deus, fui convocado para ser testemunha, e aí? Eu sou obrigado a falar? Pessoal, vamos lá. Primeiramente é interessante a gente entender que fase processual a gente se encontra, tá? Quando a gente fala de testemunha, a gente está dentro de um processo de conhecimento, que a gente está entrando na fase de instrução do processo, que a gente vai ouvir o quê? Provas orais. Provas orais tem depoimento pessoal, tem pericial e tem a testemunhal. Então, é a famosa audiência que a gente vê nos filmes em que o juiz vai inquirir a testemunha. Se você é testemunha pela primeira vez, fica bem tranquilo, é mais uma conversa, é um bate-papo, no qual o juiz vai falar com você primeiro sobre o assunto, então o seu advogado que te convidou, então o advogado da parte contrária, é bem tranquilo, você vai falar o quê? Nada mais, nada além do que a verdade e o que você tem conhecimento. Doutor, e quais são as formas que existem de convidar a testemunha ir para a audiência, né? Para testemunhar, dar o seu depoimento. Pessoal, a gente tem duas formas, tá? Uma que é informal, que a gente faz por meio de conversa, o advogado faz com a gente, uma formal, que é por meio de uma intimação, tá? Existem duas formas. Então, vamos lá. A mais informal, o que é? É o advogado falar com o cliente dele, né? Entrar em contato com você e falar, olha, o fulano de tal que trabalhou com você, disse que você pode ser testemunha dele, tá tudo. Pode ser, eu posso colocar você como testemunha? E daí o advogado vai te informar, olha, a audiência é dia tal e você vai comparecer nessa audiência, o advogado vai te instruir ali como você vai ir e você vai de livre, espontânea vontade, tudo bem. Alguns advogados ainda fazem uma carta convite. Ele faz uma cartinha bonitinha na justiça, uma cartinha com o logotipo do escritório e fala, olha fulano, você foi convidado a participar da audiência sobre tais pontos e tais fatos, tá? Essa é a ideia mais ou menos do informal. Mas normalmente eu como trabalho, eu chamo a testemunha aqui no escritório porque eu quero saber o que ela sabe e se ela vai ser útil ao meu processo, realmente eu vou ouvir ela. Porque muitas vezes o cliente mente, acha que a testemunha sabe e a testemunha não está sabendo de nada. Então é muito bom, você advogado que você está ouvindo isso agora, convide a testemunha para o seu escritório e veja se ela realmente vale a pena. E a segunda forma, pessoal, para uma testemunha ser intimada é por meio do que? A intimação. Então ela vai receber uma carta da justiça e vai falar, olha fulano, você está sendo intimado a comparecer na audiência e você vai ter a natureza de testemunha para depor sobre os seguintes fatos do seguinte processo. Pessoal, essa intimação ela vem direto do cartório do juiz, ela é a forma oficial, formal, e é ela que normalmente que vai te trazer a obrigatoriedade de comparecimento. Porque essa intimação é uma carta oficial do cartório, uma carta que o juiz pediu, intime-se a testemunha para ela comparecer sob pena de condução coercitiva. O que é essa condução coercitiva normalmente? Se a testemunha não for, o juiz vai remarcar a audiência e então vai mandar força policial para pegar essa testemunha e ouvir, ó, obrigatoriamente. Então, se você receber uma intimação judicial para comparecer, você vai ter que comparecer, a não ser que você tenha uma justificativa plausível, como o falecimento de alguém, você está doente ou algo desse gênero. Ah, doutor, mas o fórum é do outro lado da cidade, cara. Vou ter esse custo, o juiz vai me pagar, por exemplo? O juiz não vai pagar, mas a outra parte, a parte que te convidou, intimou você para ouvir, vai. Então, se você teve gastos de locomoção, você vai informar esse advogado que pediu a sua oitiva, ele vai informar no processo e você vai ser ressarcido desses gastos. Doutor, mas eu vou ter que trabalhar no dia, cara, eu vou perder o meu dia, e aí? Quem vai pagar o dia que eu vou perder? Não, você não perde, pode ficar tranquilo. O colaborador, o empregado, quando ele vai comparecer em justiça, seja com processo próprio ou como testemunha, a CLT, né, que é a consolidação das leis trabalhistas, implica que esse dia não poderá ser descontado porque ele está em auxílio do Poder Judiciário. Perfeito, doutor. E se eu quiser ficar calado, não quiser falar nada, que é exatamente o objetivo do vídeo de hoje, eu posso fazer isso? E aí veio o pulo do gato, não, você não pode fazer isso, mas depende. Olha só como a justiça é legal, o direito é legal, né? Então vamos lá, eu vou explicar melhor para vocês. Você é testemunha, você foi convocado para uma audiência, foi intimado para aproximar a audiência, você tem que falar, essa é a regra, tá? Você foi intimado porque você tem conhecimento de fatos que aconteceram e você tem que falar o que você sabe ali porque você está auxiliando numa demanda, numa lide judicial. O que você não precisa falar, que você não é obrigado a falar sobre, a lei vai trazer e eu vou ler aqui para vocês. A gente vai ler o artigo 406 do Código de Processo Civil. Ele fala assim, ó, a testemunha não é obrigada a depor sobre fatos, o quê? Inciso 1º, que lhe acarretem grave dano, bem como ao seu cônjuge, ou seus parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou na colateral, em segundo grau. Doutor, dá um exemplo.
Testemunha tá lá para falar quem que é o dono da bica, o traficante-chefe ali. Você acha que ele tem que falar sobre isso? Tá com a vida dele em risco? Não, não pode. É uma hipótese que ele pode se permanecer calado e se recusar a falar. Inciso segundo, cujo respeito por estado de profissão deve guardar sigilo. Ou seja, a testemunha, vamos supor que a testemunha é um advogado e o juiz questionou uma coisa inerente a um cliente dessa testemunha. Ele tem que abrir dados pessoais do seu cliente para falar para o juiz, não existe essa obrigatoriedade porque está sob sigilo profissional, nada pode ser informado e essa é uma das hipóteses de exceção aí da justiça que a testemunha pode ficar calada. Cair de paraquedas num processo como testemunha, não conheço advogado de nenhuma parte, e aí eu posso contratar meu próprio advogado para ele me ajudar? Pode, sem problema algum, você pode ficar livre, espontânea vontade para fazer isso, não tem nenhum vício. Ah, doutor, mas não gosto das partes que estão ali, eu não quero falar sobre, eu não vou falar. Pessoal, daí a gente já vai pegar ali a inteligência do artigo 206 do Código de Processo Penal, que também pode ser insurgido nessas demandas, que implica a testemunha não poderá se eximir da obrigação de depor. E poderá, entretanto, recusar fazer contra ascendente, descendente que lhe cause um risco, contra irmão. É exatamente as mesmas hipóteses ali em questão de grave risco, sigilo profissional, a testemunha pode ficar quieta sim. Ah, eu sou testemunha, tá bom, já que eu tenho que falar, e se eu não falar, o que acontece? O juiz pode pedir multa em cima de você. Ah, tá bom, então eu vou falar, mas eu vou mentir sobre os fatos. Aí você tá dando um tiro no próprio pé porque você vai insurgir na questão de falso testemunho, que é crime previsto no nosso Código de Processo Penal. Código de Processo não, no nosso Código Penal. O crime de falso testemunho vai encontrar aí fundamentação no artigo 203 e 210 do Código Penal. Ele vai implicar que a testemunha que está em juízo, né? Lembra que a gente vê no filme, eu juro solenemente falar a verdade, nada mais além da verdade. No Justiça Brasileira isso aí não existe, tá? Simplesmente o juiz vai falar, você está com compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, e vai começar a te questionar. Tem juiz que nem fala isso, pessoal. Você tem que falar a verdade. Se o juiz pegar você no pulo, que você tá mentindo, você te falou agora, mas um pouquinho ele pega e fala bem, ó, o juiz é bom em pegar no pulo. Ele vai falar, você tá preso em flagrante por falso testemunho aqui na minha comarca, vai mandar o segurança te levar, te prender. Ah, é audiência virtual, nem vai me achar, ele vai mandar na sua casa, tá bom? Então, pessoal, em suma, resumindo tudo que eu trouxe aqui pra vocês, a testemunha é obrigada a falar? Sim, a testemunha é obrigada a falar. A testemunha é obrigada a comparecer, se ela for intimada assim, ela pode ser até levada coercitivamente. A testemunha é obrigada a falar a verdade? Sim, a testemunha é obrigada a falar a verdade, sob pena do crime de falso testemunho. E se a testemunha se recusar a falar, pode tomar até uma multinha bonitinha ali num come gostoso do juiz. Então, se você é testemunha, você nada mais é do que um instrumento, uma prova para um processo. Não vai te causar prejuízo, porque não é você que está ali. Você vai trabalhar com o que você sabe e nada além da verdade, pessoal. Foca nisso, não tem problema. E se você não sabe algum determinado fato, o juiz perguntar, pode falar, olha, eu não sei, não vi, não estava presente, porque você vai falar a verdade. Se você nem sabe do que está acontecendo, o fato não é nem para você estar ali, então o advogado que te pediu está viajando. Então o que eu digo para você, advogado, que vai fazer uma prova testemunhal? Chama a testemunha do escritório, pergunta sobre o ocorrido, a lead em si, pergunta as provas, se ele tem conhecimento, para trabalhar no seu fundamento, no seu ponto que você quer provar dentro desse processo, para ser uma prova útil. Se ela é uma prova inútil, nem peça, nem prorrogue tanto o processo assim, maravilha? Espero ter gostado do vídeo. Se você gostou, deixe um comentário, deixe um like, se inscreva no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Nesses termos, um abraço.